Bom, boa noite, eu sou Renan, sou técnico de som direto e dou esse curso sobre captação de som direto, né, no audiovisual, na ABC Curso de Cinema. Como a gente está em pouca gente, né, essa aula fica gravada depois, para quem quiser ver. Aula não, né, é uma apresentação do curso. Eu queria escutar um pouquinho de vocês aí, só para conhecer um pouquinho, quão afim vocês estão. Aqui tem dois intrusos aqui que eu já conheço, que eu já trabalhei junto, que é o João e o Leonan. A gente trabalhou recentemente aí junto. Mas enfim, queria escutar um pouquinho aí. Felipe, fala um pouquinho de você, seu interesse no curso, por que que você está aqui? Boa noite, gente. Eu sou o Felipe. Bom, tem uns 2 anos que eu estou estudando som, com cursos de iniciativa social, assim, alguns cursos online também, porque eu comecei trabalhando com montagem, e aí de 2 anos Uhum. pra cá, a partir da montagem eu descobri a área do som, assim, aí me encantei e comecei a estudar o som. E aí, desde o ano passado, assim, já estou começando a ter alguns trabalhos com isso, mas estou sempre em busca de mais conhecimento, né? Hoje mesmo cheguei de um curso que estava tendo uma oficina de áudio também, aí agora estou aqui. E aí, Maravilha. eu tenho feito algumas coisas de som direto e de pós-produção também de áudio. Aí, meu interesse é esse, agregar mais conhecimento, tá me atualizando, é isso. Muito bom. Fico feliz em saber aí, você já está na área, então é legal. Dá pra gente ter esse diálogo bem bacana. E você é do Rio de Janeiro? Eu sou de Petrópolis, mas moro aqui no Rio. Beleza. Bem legal. E daí eu vou explicar um pouquinho hoje sobre o curso, né? Daí qualquer coisa você interrompe, pergunta, né? Hoje é mais para ser um bate-papo, para ver se você quer fazer o mesmo curso e tal, ver como você se sente aí em relação a isso. O Rafael tá aí na escuta? Você... Alô? Bom, acho que ele não está na escuta. Opa, fala, meu amigo. Opa, tudo bom, Rafael? Ia pedir para você se apresentar um pouquinho, só para eu te conhecer um pouquinho melhor, você falar aí seu interesse no som, você tem experiência, como é que é? Eu tô só um pouco ocupado aqui. Eu posso esperar os outros amigos se apresentarem, eu vou me desocupar aqui e falo? Tem problema? Tranquilo, na paz, se preocupa não, Eu tô se preocupa não. aqui, eu desliguei o vídeo e o áudio aqui, mas eu tô acompanhando o pessoal falando, eu já entro em contato também. Tranquilo, não se preocupa não. Obrigado, amigão. E bom, e aí, João? Que bom que você veio aqui, dar uma passada aqui. Vim vendo, às vezes quando é bom dar uma passada, ver o que está rolando de bom, ter o contato com um excelente profissional, com um excelente técnico que é você. Que eu tô até para te falar, você é uma enciclopédia viva, cara. Como é que você não esquece das coisas? Eu falando contigo coisa de áudio que eu falei aquela vez contigo da última vez, e você vem assim na sua cabeça assim, eu falei, caramba, como é que o cara não esquece isso tudo? Que isso. É porque a mente fica fritando o dia todo nisso, né? Daí a Cara, gente acaba não esquecendo, né? eu vejo um Plugado negócio 24 agora, horas por dia no som. eu vejo um negócio agora de que a 10 minutos não me lembra, eu falando contigo, tu falando, não, mas que não sei o que. Eu falei, cara, como que ele lembra disso tudo assim? Vem rápido na cabeça dele. Mas Processamento bacana. muito bom. Valeu, João, sempre um prazer, né? Saudade de você. E tá terminando o curso lá? Tem mais um mês ainda. Tem mais um mês. Bacana. Pô, isso aí é legal. Isso aí é bacana pra caramba. Depois você me ensina umas coisas aí também. Agora a gente vai entrar na prática mesmo, na parte de mesa, né? As mesas digitais. É um outro universo, né? Que é bem É um diferente outro do completamente técnico. diferente. O operador de som é uma outra parada, né? Muito diferente do técnico de som direto, né? Muito Outras diferente. demandas, outras coisas, outras preocupações, né? É. É muito doido, porque até um tempo, até teve umas oportunidades de trabalho
E que eu até neguei, assim, na verdade, porque era para assumir, né, como chefe no negócio de operador de áudio. Eu falei, gente, não, assim, posso até fazer, mas não é a minha área, né? É, E daí eu falei assim, eu posso ser um assistente e tal, porque eu tenho conhecimento, mas assim, né, em trabalho sério, né, se tem aquela demanda ali, é outra parada mesmo, né? exatamente, que os fundamentos, os conceitos a gente sabe, mas a operação em si ali, os comandos, é uma outra dinâmica de trabalho. É uma outra Outra dinâmica. dinâmica completamente diferente da captação do som direto. Não, completamente, é uma outra parada, né? Esse negócio de técnico de coisa ao vivo, né? É outra coisa, Isso. outra coisa, outra coisa. Da mesma forma que o professor, eu com o gravador, levei o gravador para ele ver, conversando com ele no gravador, ele sabe, mas não tem. Ele fala, não sei, eu não lido com isso. É que nem a gente com uma mesa de som. A gente não. Exatamente, ele sabe tudo o que a gente está fazendo, só que daí quando você dá para ele, ele não tem aquela agilidade, né? Mas ele vai É, entender tudo o que a gente falar, né? Eu lembro que eu trabalhei com um cara lá. Era esse tipo de projeto que a gente pega o som da mesa, né? Que a gente até conversou, né? Então tem uma produção meio mista. Vai fazer um documentário ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo tem uma exibição ao vivo. Então muitas vezes a gente, como técnico, a gente pega o som da mesa, né? é, E nessa você troca ideia com o operador, né? De áudio ali, e você vê que são universos completamente diferentes, mas um se comunica com o outro tranquilamente, né? Mas é uma outra parada. é. Mas é isso, João. Massa, massa que você apareceu aí. Prestigiar o E, amigo. e aí, Leonan, como estão as coisas? E aí, tá Se me ouvindo? apresenta aí. E aí? Qual que é o seu interesse aqui, rapaz? É, não é muita novidade, né? Vocês estão me ouvindo aí direito? Então, direitinho. É, depois que eu fui apresentado ao universo do áudio através do João, né? E complementando mais ainda depois que eu trabalhei contigo, cara, eu cada vez mais eu tô interessado nesse universo que, cara, eu mesmo não era muito ligado, assim, né? Tipo, é muito foda tu pensar que o nome é audiovisual, que o áudio vem primeiro no nome, né? Não é visual áudio, é audiovisual. E, cara, é muito legal. Eu acho, tipo, é engraçado, na real, tu vê que as pessoas esquecem da importância do som. E muita gente acha que entende de som e você descobre que tu não entende até você trabalhar com som. Entendeu? Tipo, todo mundo acha que, não, mas é só fazer isso, é só aquilo. E não é, né, cara? Quando tu pega na prática, tem um mundo de coisas por trás que estão acontecendo que é um universo assim que cada vez mais que eu vou me aprofundando, eu vou me encantando, entendeu? E aqui eu vejo uma oportunidade de eu aprimorar tudo que eu fui aprendendo aos poucos, assim, muito pela prática mesmo. Porque a teoria, basicamente, eu nunca tive muito assim. E aqui eu sei que é o lugar certo. Massa, massa. Legal, Leonan. Bom te ver. Saudade, hein? E em breve a gente se vê, a gente se encontra aí pelos trabalhos da vida. Tomara. É, Mas é isso. Rafael, se você quiser se apresentar agora, se quiser se apresentar depois, sem problemas, tá? Continue aí na sua função. Eu vou começar aqui a falar, começar um pouquinho mais formalmente aqui. E daí qualquer coisa você me interrompe aí. Vocês também, viu, Felipe? Qualquer coisa, vamos trocando uma ideia. Tá, o curso tem começo, de fato, se eu não me engano, a Fer pode me corrigir, mas acho que é dia 12 de junho, né? E daí a gente tem os encontros a partir dessa data aí, dia 12 de junho. Bom, o que que a gente vê no curso, né? De forma geral, né? Eu gosto de apresentar um pouco aqui dessa tabela aqui, que é um pouco da cadeia produtiva inteira de um produto audiovisual, né? E aqui falando de um produto audiovisual completo mesmo, comercial, como se fosse um trabalho cinematográfico que é um pouco mais completo, mais complexo, né? E as outras produções audiovisuais meio que encaixam aqui dentro, né? Então, se você estiver fazendo um filme de baixo orçamento, se você estiver fazendo um comercial, um filme institucional, todos basicamente se enquadram dessa ideia aqui de cadeia produtiva, né? Que é basicamente dividida em pré-produção, produção
e pós-produção, né? E o que captação direto tem a ver com tudo isso e onde que se enquadra tudo isso, né? Muitas pessoas pensam que captação direta é basicamente ir para o set de filmagem e captar o som lá e tá tudo resolvido e acabou, né? É um pouco disso, obviamente, mas envolve um pouquinho mais de coisas, né? Primeiro de tudo, né? Quem capta o som? Que equipe que é essa? Que departamento que é esse, né? Então, o departamento de som, né, numa obra audiovisual, geralmente ele é formado, né, por um técnico de som direto, né, antigamente chamado de engenheiro de som, mas o nome mais atual é técnico de som direto, né, e geralmente dentro da equipe, né, junto com o técnico de som direto, você tem microfonista, né, que pode ser geralmente um, dois, eventualmente três, se for uma coisa muito grande, e você tem assistente de som, né. Então são essas três figuras, né, que compõem, né, o departamento de som direto, né, a equipe responsável por captar o som do seu filme, né. E o trabalho deles, né, o principal, de fato, está durante a produção, ou seja, durante as filmagens do filme em si. Mas o trabalho dessa galera, né, especialmente do técnico de som direto, que é como se fosse o chefe desse departamento, ele começa lá na pré-produção, lá no comecinho das coisas, né? Então, de certa forma, o que a gente vai ver no curso, né? Pensando nessa cadeia produtiva, nessa divisão bem grande, né? A gente vai ver o que o departamento de som tem a ver com a pré-produção, o que ele faz na pré-produção, e o que de fato ele faz na produção, tá? Então, o foco desse curso, né? O recorte geral desse curso é pré-produção e produção, né? Que são os dois principais momentos de atuação do técnico de som direto e, secundariamente, do microfonista e assistente de som. A pós-produção é uma outra galera do som, né? Faz parte do departamento de som como um todo? Faz, só que é uma outra galera. Então, aqui você vai ter editor de diálogo, você vai ter editor de efeitos, você vai ter ADR, você vai ter o técnico de ADR, você vai ter o editor de ADR, você vai ter o artista de Foley, você vai ter o editor de Foley, você vai ter o compositor musical, você vai ter o mixador. Então, é uma outra galera, vários outros profissionais, né? O que eles têm a ver com a gente? Eles têm tudo a ver, mas não tem nada a ver. Por que eles têm tudo a ver? Eles vão trabalhar a partir do nosso material. Então, uma das coisas primeiras que a gente tem que ter em mente como técnico de som direto, que não é só fazer o nosso trabalho ali, né? O que importa, no final das contas, é a gente entregar um bom material para pós-produção, né? E, basicamente, o que a gente vai ver nesse curso todo? Como a gente entrega um bom material para pós-produção, né? E quais que são os empecilhos de entregar um bom material, como que a gente cria soluções para problemas, né, que podem atrapalhar a gente entregar um bom material, e como que são todos os protocolos, né, do mercado, né, do audiovisual, né, como que a gente entrega esse material, a forma que a gente entrega, o nível de qualidade que tem que ter, como medir esse nível de qualidade, como saber que a gente está entregando um bom material, né? Então, a gente não trabalha na pós-produção, mas a gente tem que ter vamos dizer, um diálogo grande em termos de saber como entregar e saber o nível de material que a gente está levando para eles e saber responder caso eles entrem em contato com a gente para resolver problemas de coisas da produção, da gravação de som. Né? Mas vamos lá, né? Item por item, né? Então, quando um produtor, né? Quando um produtor liga para você ou quando um amigo liga para você para fazer um filme, né? A primeira coisa, geralmente, que você tem que saber para você, primeiro, para você saber se você quer fazer o filme como técnico de som direto, né? Se você quer captar aquilo, a primeira coisa, o primeiro material que você vai entrar em contato com aquele filme, o documento daquele filme, geralmente é o roteiro, né? E é um dos documentos mais importantes, né? E roteiro existe basicamente para todo tipo de obra audiovisual atualmente, né? Então, seja documentário, seja ficção, seja uma obra comercial, seja publicidade de reels de Instagram, tudo tem um roteiro, tá? O grande problema é se esse roteiro chega na mão do técnico de som direto, se chega na mão do departamento de som. Mas, geralmente, né, dentro do nosso esquema de produção no Brasil, praticamente todo projeto tem um roteiro. Então, quando alguém te contrata, né, esse é o primeiro documento que você pede. Então, liga um produtor para você. E aí, tem um trabalho para você de tal dia, a situação é essa e essa.
Geralmente, o que eu faço, e muitos colegas falam assim, ah, beleza, posso dar uma olhadinha no roteiro? E o que significa dar essa olhadinha no roteiro, né? Significa você fazer uma análise daquele roteiro e entender. Uma análise rápida, não uma análise profunda, não. É uma análise e saber identificar naquele roteiro se aquilo que estão falando para você, né, de rodar em tanto tempo, né, de falar que às vezes fala assim, ah, é pouco equipamento que precisa. Não sei, eu só confio quando eu vejo o próprio roteiro. Então, eu vou ver o roteiro, tenho que saber analisar que equipamentos eu escolho, que para eu ter a dimensão de que equipamentos eu vou precisar, só de olhar para o roteiro. Vou precisar entender aquilo lá, eu vou tentar, eu tenho que entender como que se lê um roteiro, né? O que é uma rubrica. O quão importante é saber que aquilo é uma interna, uma externa, se é diurna, se é noturna, né? O que é a noção de diferença de cenário e locação, né? Então, todas essas coisas, logo no comecinho de um começo de projeto, né? Quando tentam te contratar, o primeiro documento que a gente tem é esse roteiro que a gente pede, né? E uma das coisas do curso que a gente vai ver é como fazer uma análise de roteiro rápida, né, precisa para a gente entender em que cilada ou em que projeto maravilhoso a gente está se metendo. Então, esse é o nosso primeiro passo. A gente tem que saber ler um roteiro tecnicamente para o nosso departamento de som, tá? Então, a gente vai ver um pouco disso, né? Então, beleza, a gente viu aquilo lá, viu o roteiro e tal, as negociações foram andando com a produção ou com os nossos amigos que convidaram para esse projeto independente. Outra etapa fundamental é a visita técnica, né? E o que é a visita técnica? Geralmente a equipe, né, ela tem que ter um lugar para fazer as filmagens, né? Então essa visita técnica é como se fosse uma reunião que os chefes de cada departamento fossem para esse lugar e fizessem a análise deles, técnica daquele lugar. Para quê? Né? Porque o cinema é uma coisa assim, o cinema é quase 100% técnica. Só que toda essa técnica ela tem por um motivo, porque ele não é técnica por técnica, né? Então você tem um projeto artístico gigantesco e ele passa por um filtro técnico, né? Para você conseguir sair do outro lado com algum resultado, né? Ele passa por uma compressão. Então você tem uma ideia maravilhosa, só que essa ideia maravilhosa tem que ser analisada tecnicamente para ver a executabilidade dela, né? O quão execuível ela é tecnicamente para daí você chegar no produto final. Então, muito do nosso trabalho é ter um conhecimento técnico, né? E um desses trabalhos acontece nessa visita técnica. Então, beleza. Tá lá o diretor do filme junto com a produção e a gente vai fazer um filme e decidir, essa locação aqui é legal para esse cenário do roteiro e tudo mais. Então, é convidada a equipe técnica para ir para lá. O que é equipe técnica? Praticamente todo mundo, né? O técnico de som direto é equipe técnica, o pessoal da arte é equipe técnica, o pessoal da... Todo mundo é equipe técnica, na verdade, no cinema. Então, o diretor de cenografia vai para lá, o diretor de fotografia vai para lá, o técnico de som, de som, o técnico de som vai para lá, o chefe da elétrica vai para lá, né, gaffer, o pessoal da maquinária vai para lá, por quê? Eles vão para essa locação pensando no quê? Todos eles leram o roteiro. Eles vão lá para essa locação e falam assim, essa ideia que o diretor quer, né, esse roteiro que o diretor quer, é possível de ser executado nesse lugar? Né? Então, cada departamento vai fazer sua análise. Né? O diretor de fotografia, junto com o gaffer, vai falar: a gente tem a iluminação necessária. Se a gente quiser fazer aquela fotografia como o diretor de fotografia quer, a gente vai precisar de que equipamentos? A gente consegue espaço para a câmera se posicionar daquele jeito? O pessoal da cenografia, o pessoal da arte vai pensar: nesse espaço, como que a gente transforma isso daqui dentro daquilo que a gente quer? Da mesma forma que todos esses departamentos têm as demandas deles, o departamento de som tem a demanda deles também. Então, a gente vai para uma visita técnica, né? Então, a gente tem que fazer uma análise daquele lugar para ver se, de acordo com o roteiro e com as ideias do diretor, é possível de se executar sonoramente aquilo que quer. Então, a gente vai para uma visita técnica, a gente tem que fazer uma análise acústica daquele lugar. A gente vai ter que saber se a gente precisa pedir manta acústica para a equipe de maquinária. A gente tem que ir com uma leitura muito boa do roteiro, porque, por exemplo, vamos dizer que um filme que passa no século XVIII ou XIX e a gente está filmando do lado de um aeroporto ou do lado de uma estrada super movimentada, tá? Então, imagina, né, que a gente está filmando lá e vai ter, obviamente, som de aeroporto e som de estrada o tempo todo. A gente não tem como abstrair isso do mundo.
que a gente faz? A gente tem uma incompatibilidade muito grande, né? Então, como que a gente toma uma solução para esse som ser verossímil, né, com essa história que o diretor quer contar de acordo com o roteiro? A gente tem que ver se a gente consegue tomar uma decisão acústica, né, de solução ali, ou a gente tem que comunicar para a produção, por exemplo, que é inviável se fazer o filme lá. A gente vai comunicar, ó, não dá para fazer aqui, então a solução a ser tomada é essa ou essa. Tá? Então, a visita técnica é basicamente isso. Todos os departamentos, os chefes de departamento, são convidados para ir fazer a visita, essas visitas, né? E se posicionar tecnicamente sobre a viabilidade de execução daquilo. Claro que as coisas não são simples, né? Então, são coisas de muita conversa, de entendimento, de ver o que um lado pode abrir mão, cada departamento pode ajudar um com o outro e tudo mais. Mas existem alguns procedimentos, né, que a gente vai ver ao longo do curso, né? Ou seja, resumindo, como a gente faz uma visita técnica que vai evitar problemas que vão surgir lá na pós-produção, né? Porque vocês veem que já surgem problemas aqui, né? Se não chamam o técnico de som direto para visita técnica, que é um problema super comum, não chamar o técnico de som para visita técnica, né? A gente, né, a nossa percepção técnica com a preocupação com o nosso departamento de som pode evitar inúmeros problemas e economizar dinheiro. Então, na verdade, pagar a gente para fazer a visita técnica é como se fosse economizar dinheiro na pós-produção. A gente pode trazer um monte de soluções ali antes. Só que a gente, como profissional, a gente também tem que saber como se portar. Então, a gente vai ver um pouco como que é fazer a visita técnica. Eu passo uma tabelinha para vocês, o que a gente tem que prestar atenção, né, do que é importante fazer lá. E daí a gente tem as análises técnicas, né? Análises técnicas, basicamente, são documentos emitidos pelos assistentes de direção, né? Então, ao longo da pré-produção, são emitidas várias análises técnicas de várias coisas. Tem análise técnica da visita técnica, tem análise técnica do roteiro e tudo mais. Né? Muitas vezes, é um pouco dinâmico isso, né? Mas muitas vezes tem reuniões com chefes de departamentos, né? Com análise técnica, né? A gente edita a análise técnica meio conjuntamente, às vezes passa as informações para o assistente de direção e ele muda lá. Mas o que significa isso, né? Bom, o audiovisual é uma coisa muito coletiva, né? E quanto maior é essa produção, né? Quanto mais dinheiro envolve, fica muito mais complexo, né? A gente pode partir de 5 pessoas para uma produção com 200, 300 pessoas, né? Então, se a gente não faz as análises técnicas direito lá na pré-produção, a coisa inteira descamba, né? O que é análise técnica, né? De certa forma. É uma decupagem, assim, de cena por cena, às vezes até de plano por plano, de cada coisinha do roteiro, né? E lá vão ter as demandas de cada departamento, a necessidade para rodar aquilo que é específico daquele plano, daquele trechinho do filme. E são os documentos muitas vezes grandes, mas ali vai ter tudo que a gente precisa ter para aquele filme acontecer, né? Então ali vai ter demanda do departamento de som, demanda do departamento de fotografia, demanda do departamento de maquiagem, demanda do departamento de criação de objeto, tudo, né? E às vezes tem que se fazer essas reuniões de análise técnica. O que consiste? Consiste basicamente em a gente conseguir dialogar entre os departamentos e conseguir expor as nossas demandas, né? Sempre pensando no bem do filme como um todo, né? E expor aquilo e conseguir negociar com os outros departamentos e expor aquilo que pode virar um problema no futuro, tá? Então a gente sempre tem que comunicar, ó, beleza, o filme vai acontecer dessa forma, tá planejado isso. Só que isso acontecer vai dar um problema para isso, né? Vamos dizer, tem na análise técnica lá que a gente vai para uma locação que vai precisar de energia elétrica, gerador, né, de bateria, e esse gerador foi colocado na análise técnica que vai ficar em tal lugar. Então, se eu vejo na análise técnica que o gerador vai ficar naquele lugar e eu acho que ele vai me atrapalhar no som, porque ele vai ter um zumbido do gerador elétrico, eu me comunico na análise técnica e falo assim, não teria como afastar um pouco esse gerador, trazer um cabo mais longo e jogar esse gerador para 200, 300 metros de distância, em vez de deixar ele a 50 metros do set de filmagem. Então, são todo esse tipo de coisas que a gente já vai vendo na pré-produção, né? E as análises técnicas são fundamentais e quando tem essas reuniões, são muito legais, porque a gente começa a poder bater um papo com a equipe como um todo. Novamente, é muito raro, né? Quer dizer, não é muito raro, mas assim, é muito comum excluírem o departamento de som dessas reuniões de análise técnica, né? E uma das nossas funções é sempre cobrar do começo, né? Então, quando o produtor me liga hoje, eu já falo assim, ah, beleza, tô dentro, né?
mas me bota aí na roda, né? Quero participar das reuniões e tal, quero estar por dentro de tudo que está acontecendo. Então, tem uma maneira de se portar na análise técnica, a gente tem que conseguir saber medir até onde a gente pode tentar conseguir alguma coisa, não tentar, né? Entender toda aquela dinâmica que está acontecendo. Então, a gente bate um papo um pouco, eu mostro como são os documentos de análise técnica, né? De documentos reais, né? Que eu já tive que lidar e tudo mais. Mas, enfim, em relação à pré-produção, essas aqui tem mais outros detalhinhos, mas basicamente isso aqui que a gente vai focar um pouquinho mais, né? Que são conseguir fazer uma leitura de roteiro, conseguir fazer uma boa visita técnica e conseguir contribuir com o filme, né? Dentro das análises técnicas, seja por meio de reunião, seja mandando comunicados aos assistentes de direção. Com tudo isso, a gente começa, né? Beleza. Fiz a leitura de roteiro, fiz a visita técnica, as análises técnicas estão ok, eu consigo definir os equipamentos que eu vou poder usar em set de filmagem, né? Eu consigo definir os equipamentos que eu vou precisar usar em set de filmagem, ao mesmo tempo que eu vou conseguir definir a quantidade de microfonista que eu vou precisar, de assistente de som, e vou conseguir, finalmente, passar um orçamento final de quanto que vai custar o meu cachê e quanto vai custar os equipamentos que eu vou ter que levar para o set de filmagem. Então, a pré-produção, né, ela é uma etapa importantíssima, né, ela pode durar um bom tempo, né, mas ela é fundamental para o departamento de som se preparar, né, a gente se preparar de forma saudável, né, porque é o momento da gente entender tudo como que vai acontecer a produção, se vai ter hospedagem legal, se o transporte vai ser legal, como que eles vão fazer o nosso pagamento, a gente entender a obra que a gente está sendo envolvido, se a gente vai conseguir o dinheiro para os equipamentos que a gente acha necessário para fazer aquilo, se estão pagando a gente direitinho, porque a gente vai sair de casa, a gente vai estar em outros lugares que não são os nossos. Então, a pré-produção é tanto um lugar, né, de tornar a obra saudável como um todo, tecnicamente, qualitativamente, né, para chegar a um trabalho bom lá na pós-produção, como também é um lugar de preservação da nossa saúde e de preservação da nossa profissão, né? Então, fundamental aqui. Então, a gente vai ver em detalhes tudo que é importante de pré-produção para a gente entrar numa obra audiovisual. Beleza, gente? Beleza, tudo certo, fizemos tudo, lemos o roteiro direitinho, fizemos a visita técnica, análise técnica, escolhemos equipamentos, escolhemos a galera que vai trabalhar com a gente, fechamos o contrato, tudo certinho, beleza? Daí, a gente vai começar a captar o som. E a captação de som, ela envolve basicamente, são 4 coisinhas principais que a gente está preocupado no set de filmagem, né? Desculpa. Assim, de forma geral, né, eu estou falando aqui de um tipo mais convencional de obra audiovisual, né? Claro que pode existir obras de todos os tipos, né? Mas estou falando aqui só para ter um parâmetro de uma obra convencional, que é um drama, que é uma comédia, que é uma propaganda na TV e tudo mais, né? Dentro desse universo, né, a gente tem um tipo de som, um tipo de materialidade sonora que se destaca de todas as outras, que são os diálogos, né? E existe uma razão para isso, né? De certa forma, o técnico de som direto, o microfonista, né, a equipe de som, ela sempre vai estar muito mais preocupada com o diálogo, em primeiro lugar, do que os outros sons. Num tipo de obra convencional. Obviamente, você pode ter simplesmente uma obra que não tem voz, né? Então, é uma outra pegada. Estou falando de algo mais normal, convencional. E por que que o diálogo é tão importante? Bom, a primeira coisa, a gente dá nome para a voz, né? Então, assim, eu conheço a voz do João, eu conheço a voz do Leonardo, eu conheço a voz do Felipe, eu conheço a voz da Fernanda, né? O que que isso implica, né? A voz é uma das coisas mais particulares que a gente tem e é o principal meio de comunicação dos seres humanos, né? Então, é a materialidade sonora que mais permite eu me comunicar diretamente com vocês e causar menos equívoco possível. Então, a comunicação pelas línguas, né, ela é muito direta. Dificilmente a gente se comunica 100%, mas é o jeito que a gente consegue lidar melhor em fazer os outros entenderem o que a gente quer dizer, né? Obviamente nem sempre foi assim na humanidade, mas por algumas razões, nos últimos séculos,
a voz se tornou o lugar, né, de preferência de comunicação. E a gente tem todo um desenvolvimento do teatro, né, do drama baseado nas vozes. E isso, obviamente, teve uma influência muito grande na forma que o cinema se constituiu, que as nossas artes audiovisuais se constituíram. Então, a voz, ela juntou algumas características que são meio imbatíveis, né? Então, a partir da voz, a gente consegue se comunicar muito precisamente da forma que a gente quer. Ela se tornou uma das ferramentas de comunicação mais precisas de todas as formas narrativas audiovisuais da atualidade. E daí tem esse outro lado, né? Como a gente desenvolveu uma percepção muito grande, né, em relação às vozes, né? O que eu falei para vocês, eu consigo dar nome para vozes, né? É uma coisa diferente, né? Então, por exemplo, eu não dou nome para geladeira, né? Posso até dar, né? Mas eu não falo, nossa, o som da... Escutei aquela geladeira ontem, é a geladeira Sebastiana, né? Ou é a porta, né? Essa aqui é a porta Maria, aquela outra porta é a porta Joana. Ou seja, a gente não dá nome para as portas. A gente pode dar, mas assim, o que que isso significa? Por que a gente não dá nome para o som das portas e eu dou nome para o som das vozes, né? Porque a gente tem uma percepção muito aguçada para sonoridade vocal. Beleza, isso não é nenhuma grande novidade, né? Na prática, né, o que que significa? Se eu tenho um ator famoso lá no filme, ou se eu tenho qualquer interpretação, né, de qualquer ator que também não é conhecido, eu não consigo simplesmente substituir a voz dele, né? Uma porta, eu posso colocar a porta Sebastiana ou a porta Maria, né, lá na pós-produção e ninguém vai saber qual que é o nome de cada porta. Mas eu não vou colocar a voz, por exemplo, do Richard Gere no lugar da voz da Anitta. Eu vou saber que alguma coisa está errada ali. Eu posso até não conhecer a voz deles, mas alguma coisa da minha percepção vai dizer que alguma coisa não está funcionando. Então, o que que eu quero dizer com isso? O diálogo acaba sendo um pouco de um lugar sagrado, né, de captação do som. Porque se eu não capto um bom diálogo, eu estou gerando um problema gigantesco para a produção. E o que que é esse problema gigantesco? Beleza, eu estou fazendo um filme que ele está muito baseado, o entendimento dele está baseado na comunicação vocal entre dois personagens e aquele diálogo não foi bem gravado. O que que não é ser bem gravado? Aquilo não está bem inteligível, não está esteticamente apresentável de acordo com a proposta do roteiro. O que que isso implica? Implica que eu vou ter que dublar isso, né? Implica que eu vou ter que lá na pós-produção ter um gasto a mais, né, com ADR, fazer uma dublagem daquilo. E aqui, isso é ruim de inúmeras maneiras, né? Primeiro que vai trazer gasto para a produção, você tem que levar o ator, que você já pagou lá para ir para o set de filmagem, você vai ter que pagar ele lá para o estúdio, você vai ter que pagar um estúdio, um técnico de gravação, um editor de gravação, você vai atrasar o processo de pós-produção e tudo mais. Por quê? Porque a voz é insubstituível, né? Então, olha só o problemão que a gente gera em não captar um bom diálogo, né? A gente está gerando um problema de ordem financeira e também de ordem estética, porque quando o ator vai dublar ele mesmo, convenhamos que não é, geralmente, com a mesma qualidade, com a mesma naturalidade que ele está em set de filmagem. Muito porque, muitas vezes, quando você faz a DR, uma dublagem, não é exatamente na hora, né? São 6 meses depois, 4 meses depois, né? Muitas vezes o ator já fez 2 filmes depois disso, já fez 3 peças de teatro, ele nem lembra mais do personagem, né? Ele tá frio e ele vai ter que dublar ele mesmo. Então, tudo isso para dizer o seguinte, né? Existem vários sons, várias materialidades sonoras, mas uma das mais importantes para a gente, como técnico de som direto, são os diálogos. E os diálogos são muito difíceis de ser captados, né? São os mais difíceis de ser captados, e também é a materialidade que a gente tem mais uma percepção aguçada para ele. Então, a gente, de certa forma, volta toda a nossa atenção para eles num primeiro momento. Então, é o som mais importante que a gente tem que captar. Então, no curso, a gente vai ver quais que são as principais técnicas para a gente conseguir captar um bom diálogo, né? Como que posiciona o microfone? Como se a gente escolhe um microfone para interno e para externo? Né? Como a gente posiciona um lapela? Né? O que que é uma boa relação sinal-ruído? Né? O que que é entender que a gente captou um bom diálogo? Né? O que que é entender se existe interferência naquele som de outros objetos sonoros, né? De outros sons que podem atrapalhar aquilo por processo de pós-produção, né? De forma geral. E assim,
é entender o que é captar bom som. Isso não é simplesmente, né, ligar o gravador e ligar o microfone e posicionar próximo da boca da pessoa, né? Existem inúmeras variáveis que vão fazer a gente conseguir captar um bom diálogo. Então, a gente vai falar muito sobre isso. Né? E além dos diálogos, tem outras 3 coisinhas que são muito importantes da gente captar, né? A segunda delas, né, é o que a gente chama de room tone. Um tone, basicamente, é como se fosse um som ambiente, mas é um som ambiente que ele tem uma função muito técnica, né? Geralmente, quando a gente faz um filme, os diálogos são todos entrecortados, né? Então, como vamos dizer, eu pego um diálogo, eu corto ele em vários pedacinhos, e ficam vários buracos sonoros nisso daí. Então, tem que preencher isso, né? Porque senão, quando a gente escuta como espectador, ficam vários cortes, né? Seria como um corte que a gente reconheceria como um defeito, né, no filme. Então, para preencher esses buracos, geralmente a gente preenche ele com o que a gente chama de room tone. Né? E room tone é uma das funções do técnico de som direto, ele tem que captar os room tones. Né? Se vocês tiverem dúvidas sobre o que é room tone, pode perguntar, mas de certa forma é um tipo de ambiente, mas com uma função muito técnica, né? Para ser utilizado na pós-produção. Vai ser utilizado para preencher buraquinhos da edição de diálogo. Né? O ambiente é semelhante, mas o ambiente tem uma ideia muito mais estética. Né? Então, vamos dizer que eu estou fazendo um filme numa floresta, né? E essa floresta tem um conjunto de pássaros muito interessantes. O vento bate de uma forma muito interessante em algumas árvores. Ou eu estou num lugar da floresta que tem um som muito peculiar de alguma coisa, né? Tem o som da areia voando junto com a terra ou a folha, não sei o que, enfim. Então, a gente acha aquele ambiente importante e a gente acha que ele contribui para o roteiro, por exemplo. Né? Então, a gente capta esse ambiente e a gente vai entregar isso para a pós-produção, né? Para eventualmente o editor de ambiente lá na frente utilizar. Se ele achar interessante, ó, legal esse ambiente, eu acho que pode de fato compor aqui na pós-produção, ele vai pegar isso e utilizar. Né? Então, esses aqui são as 3 principais coisinhas que a gente vai captar, né? Os diálogos, room tone, que é uma questão técnica, e ambiente, que é uma questão mais estética. Né? E a gente também tem os PFX, né? PFX são Production Effects, que basicamente são efeitos sonoros que a gente capta no set de filmagem. E eles podem acontecer de 2 formas. Né? Eles podem acontecer naturalmente, né? Enquanto a gente grava os diálogos, ou seja, por exemplo, um ator fala "Oi, bom dia" e abre uma porta. Né? O som desse abrir dessa porta, ele vai ser chamado de PFX, que ele é um efeito sonoro captado no set de filmagem. Né? Mas ele também pode ser você pode captar um PFX, você pode captar um FX no set de filmagem. Então, vamos dizer que você está numa situação muito peculiar, né, de um roteiro, vamos dizer que você está filmando numa fazenda em Minas Gerais e tem um carro de boi e aquela roda tem um som único. Então, você vai gravar o som daquela roda, porque aquele som da roda é muito legal e ele pode contribuir com a edição final do filme. Então, ele é um PFX também. Então, resumindo, né, captar o som direto é a ideia de captar um bom diálogo, captar room tone, captar ambiente e captar bons PFX. Tá? Então, esses são os 4 elementos da captação de som. Mas para captar eles envolve um monte de coisa, né? Envolve desde uma boa relação com a produção, para você conseguir achar tempo para fazer isso, saber quando abrir mão de captar ambiente e quando não abrir mão, né? Quando é fundamental captar o room tone, quando você acha que não precisa captar o room tone, saber que efeitos são legais de captar ou não, né? E tudo isso já vem lá da pré-produção. Se você chega na produção sem entender direito o roteiro, sem entender as demandas dos diretores, né, sem entender o que é mais importante naquele momento para outro departamento, porque você foi na análise técnica e viu como que aquela cena é difícil para tal departamento, se você não tiver todo esse entendimento que vem da pré-produção, você não consegue fazer boas escolhas de captação de diálogo, ambiente, room tone e PFX, porque é uma obra coletiva. Né? Então, só captar um bom som não é tudo para aquele filme. Às vezes, você escolher não captar o melhor som possível, você está acrescentando na obra. Então, tudo isso envolve entender muito bem o que está acontecendo na produção que você está envolvido, né? Que é uma informação que vem lá desde da pré-produção. E bom, né? Ali no dia a dia do set de filmagem, a gente tem que fazer uma coisa todos os dias, né? Que é entregar o material bruto, ou seja, todo aquele material que você grava, você tem que entregar aquele material bruto e você tem que entregar o boletim de som. Né? Então, eu vou explicar como que a gente tem que entregar esse material bruto, qual que é o formato dele, como que você tem que entregar isso para as pessoas e como que é a estrutura de um boletim de som. Né? O que tem que ter de informação nele, o que você tem que avisar,
nele para o pessoal saber lá na pós-produção o que aconteceu no set de filmagem. Então, basicamente, é isso de produção. Então, o curso, na verdade, ele vai abarcar todos esses itens aqui da pré-produção e todos esses itens da produção. Beleza? Bom, eu trago essa figura aqui, geralmente, depois a gente volta nela um pouco, mas é só um pouquinho de curiosidade para a gente falar um pouco das camadas, né, sonoras e visuais de um filme, né? Então, vamos dizer, aqui dentro desse quadradinho seria o enquadramento da câmera, né? O plano que está sendo filmado, né? Dentro, a imagem, né? Imagem visual, tá aqui, né? E aqui tá o entorno, e aqui nesse outro lugar está aquele espaço, que é o espaço da narração, né? Como se fosse uma outra dimensão, que não está aqui, né? Nessa ideia aqui. Então, basicamente, aqui, depois eu entro mais em profundidade nessa imagem, mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que quase 100% da equipe do cinema está prestando atenção só no que está dentro desse quadro aqui, ó. E existe uma equipe, talvez duas equipes só no departamento inteiro que estão preocupadas com o que não está aqui, porque o som não respeita essa barreira aqui do enquadramento da imagem. Então, fazer som é entender muito do que está além também do que está sendo filmado, né? Aqui eu coloquei uma situação homogênea, né? Que o lado de fora do enquadramento é muito parecido com o de dentro, mas muitas vezes esse lado de fora é um monte de tijolo, é uma situação que não tem nada a ver com o que está aqui sendo enquadrado, porque foi construído no cenário. Como que a gente lida com isso, né? Como que a gente constrói esse mundo que o espectador quer ver, que é um mundo homogêneo e tudo mais, né? Então, assim, quem está preocupado com o que está fora de quadro é o departamento de som. Isso é uma super responsabilidade, porque o filme não é só o que está dentro de quadro, envolve várias sensações, envolve um monte de coisa que o espectador assume que está acontecendo naquilo, né? É uma situação imaginada. Então, o departamento de som e talvez o continuista, né? Depois a gente fala mais um pouco do continuista, que pode ser um dos maiores aliados da gente no set de filmagem, o continuista que é do departamento de direção. Talvez o departamento de som, o técnico de som direto e o continuista sejam talvez as duas pessoas realmente preocupadas com esse filme para além da produção, ou seja, ele está preocupado com o material que vai ser entregue para a pós-produção, né? Então eu trago essa imagem aqui para a gente lembrar um pouco dessa ideia aqui, que a gente está preocupado com umas camadas que vão bastante além do enquadramento em si. Beleza? Bom, é isso. Então, assim, o conteúdo do curso, né, de forma mais direta, assim, geralmente eu começo falando sobre o gravador, né, eu explico como configurar um gravador, né. Existem diversos tipos de gravadores, né, mas existe uma ideia comum do que é um gravador, né. Então, eu vou explicar o que você, como técnico de som, precisa fazer, né, para controlar bem um gravador, entender o que é o gravador. E ele, bom, ele é nosso principal instrumento, né, do técnico de som direto. Então, geralmente eu começo explicando um pouco o que é gravador, todas as suas funções, como que a gente configura ele e tudo mais, né? Também falo especificamente né, de como que a gente lida com microfones, cabeamento, como que a gente prepara os microfones para as filmagens, o que eles precisam, quais são os acessórios dos microfones para ser feita uma boa microfonação. Falo de lapelas, colocação de lapelas, né? Daí falo de tipos de microfones, né? Tipo cardioides, hipercardioides, supercardioides, omnidirecionais, bidirecionais, microfones de cápsula pequena, microfones de cápsula grande, quando escolher um, quando escolher outro, fase tubular grande, fase tubular pequena, né? Enfim, todas essas coisas. Falo um pouco de monitoração. Monitoração é uma coisa fundamental, né? Ou seja, novamente, não é só botar o gravador para rodar e o microfone está gravando, a gente tem que saber monitorar aquele som, fazer um julgamento sobre aquele som, né? Falar se a gente precisa refazer o take por causa do som, se a gente não precisa fazer. Então, a gente precisa entender o que é monitorar. A gente precisa fazer um treinamento auditivo para isso, né? Durante os cursos, todo final de todo encontro, eu proponho vários exercícios, né, de percepção, que são exercícios importantes para a gente se desenvolver como técnico de som direto e microfonista, né? Que vai ajudar a gente a conseguir monitorar, tomar as decisões rápidas no set de filmagem. Um set de filmagem é muito rápido, a gente tem que tomar decisões rápidas, né? Explico o que são configurações de saída, né? Que são as mandadas, né? Como que a gente manda o nosso sinal para a câmera, né? Que são os camera hopes. Como que a gente manda
as mandadas para o diretor, para o continuista, para a equipe, para a produção, para o nosso microfonista e tudo mais. Como funcionam os sistemas de sincronização, que são claquete eletrônica, timecode e tudo mais. E daí, né, essa é a ordem mais ou menos que eu dou no curso, mais ou menos não, essa é a ordem que eu falo no curso, e daí eu volto para a pré-produção. Por que que eu acho? Por que que eu faço essa ordem invertida? Porque depois que a gente entendeu tudo que a gente precisa tecnicamente, tudo que a gente precisa executar materialmente e tudo mais, eu falo assim, agora a gente vai falar de pré-produção, porque daí a gente vai saber entender a importância da pré-produção. Então, daí eu vou lá e falo para vocês, assim que você analisa um roteiro, tá vendo? Por que que precisa disso? Porque vai acontecer isso daqui, isso daqui, isso daqui. Né? Então, eu faço uma ordem invertida, e daí a gente volta lá para a pré-produção, mais para o final do curso, que daí eu vou explicar tudo, como fazer a visita técnica e tudo mais. Explico como negociar com a produção, né? Como fazer um orçamento, né? Para a produção, né? Com todos os detalhes, mostrar as tabelas de orçamento que a gente trabalha hoje em dia e tudo mais. E daí depois disso explico um pouco da dinâmica de set de filmagem, né? Porque captar um bom som não envolve só você ter um conhecimento técnico bom e executar bem. Ele demanda relações pessoais, relações interpessoais, relações profissionais. Então, quando você tem demandas, você precisa se comunicar com alguém. E as pessoas vão também se comunicar com você. Então, você tem que saber se comunicar e você tem que saber entender o que cada departamento precisa e o que você pode demandar de cada departamento. Né? Então, vou explicar para vocês como que a gente se relaciona com o assistente de direção, como que a gente pode chegar para conversar com o gaffer ou com o operador de câmera, né? Como que, eventualmente, a gente pode fazer uma demanda para o diretor do filme, né, e tudo mais. Então, são relações muito importantes, né, que vão facilitar nosso trabalho e vão funcionar para o filme como um todo, né? Então, eu explico toda essa dinâmica. Quando a gente chega no set de filmagem, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Né, depois que a gente fez essa primeira coisa, com quem que eu falo? Para onde que eu vou? Onde que eu vou montar meu equipamento? Quem que é a pessoa que sabe onde que eu posso montar meu equipamento, né? Então, como que é a nossa relação com o platô, com todo mundo, com todo esse resto de equipe, né? Então, uma coisa importante da dinâmica do set de filmagem, a gente saber o que cada um que está lá faz, né? E saber o que que eles estão preocupados. A gente não precisa saber fazer o trabalho deles, né? Porque o cinema é muito complexo, né? E cada departamento é muito especializado. Mas a gente tem que saber o que que eles estão querendo fazer, o que que eles estão preocupados, para a gente conseguir ter uma boa conversa e a gente conseguir pedir o que a gente quer pedir, para a gente conseguir reclamar o que a gente quer reclamar, né? Então, com quem que a gente vai falar mais tranquilinho, com quem que a gente vai ter que falar um pouco mais enfaticamente, quem tem mais tempo, quem tem menos tempo, né? Então, toda essa dinâmica de set de filmagem. E daí, geralmente, eu deixo reservado no finalzinho do último encontro, para a gente falar de técnicas e sistemas avançados, né? Não é exatamente avançados, né? Porque, assim, um profissional de técnico de som vai lidar com isso, mas vamos dizer, são técnicas e sistemas que não necessariamente você precisa para trabalhar como técnico de som direto. Então, vai depender. Se você tiver numa situação mais complexa, ela vai te exigir algumas técnicas um pouco mais avançadas. O que que são elas? É entender alguns sistemas diferentes, né? Entender o que que são entradas AES, né? Que são sistemas digitais, né? Que não tem transformação analógico digital, né? Entender como funciona as RFs, né? O sistema de radiofrequência e o UHF, como que a gente faz distribuição de antena, de sinal por antena, né? Distribuição de energia. Quando a gente está trabalhando com muito equipamento, a gente não consegue ficar botando bateria em tudo, a gente tem que trabalhar com distribuidor de energia, né? O que que são essas coisas? Como que a gente lida com interferência, interpolação de onda que está dando interferência para a gente, né? Como lidar com o controlador, né, de fader, de mixagem, é, como a gente lida com loops, com playbacks que a gente precisa levar no set de filmagem, enfim, todos esses tipos de coisas. Então, assim, mais detalhado aqui, né, do primeiro item, configuração de gravador. Vamos ver como checar o cartão de memória, SSD, né, velocidade do cartão e tudo, os formatos de arquivo, né, 24 bit, 48 Hz, entender o que é esse 32 bit, formato polywave, multifile, né, entender o que é limiter, low cut, que são duas coisas que sempre tem em todos os gravadores, né, como que a gente configura isso, quando a gente precisa disso, quando a gente não precisa disso, né, como que a gente faz o ajuste de monitoração, né, como que a gente controla isso no ouvido, como que a gente está escutando, como que a gente consegue julgar se isso está bem, como que a gente configura as saídas, né, as mandadas que eu falei, né, quando a gente manda o sinal para a câmera, para o diretor, continuista, como que a gente monta a alimentação do nosso set, né, dos nossos equipamentos,
Daí, nos microfones, né, eu vou explicar o que que é um set básico de um técnico de som direto e microfonista, né, que envolve um microfone unidirecional, 2 sistemas de lapela sem fio, né, vou falar de como a gente sintoniza nosso sistema sem fio e tudo mais. Técnicas de microfonação, colocação de lapela, os acessórios, né, a gente precisa de vários acessórios para colocar a lapela, né, ou a gente precisa de, vamos dizer, de várias coisas. A gente vai ver depois, né, mas são vários acessorinhos, depois eu mostro para vocês, né. Eu tenho uma maletinha, mostro do que eu uso geralmente, né, para conseguir em toda situação esconder bem o lapela e fazer com que ele soe bem. Bom, ver em detalhes padrão polar, ajuste de ganho, relação sinal ruído, cuidados com reverberação, né? Enfim, que são várias coisinhas que eu vou entrando em detalhes com vocês ao longo do curso, que é aquilo que eu acabei de falar com vocês, né? Mas aqui só falando um pouquinho mais detalhes aqui. O sistema de sincronização, né? Explicar por que é a responsabilidade do técnico de som direto levar a claquete para o set de filmagem, né? Ou seja, tudo que envolve sincronização é responsabilidade do departamento de som. Então, o dono da claquete é o técnico de som direto, né? O que é a claquete eletrônica, por que ela é importante, o que é timecode, como que ele funciona, como a gente configura, né? Tudo isso, como que a gente faz as mandadas para a câmera para elas poderem eventualmente funcionarem como sistema de sincronização, né? Na pós-produção. Daí tem aquele lance da pré-produção, né? Como fazer orçamento do seu trabalho, equipamento, né? Explicar como que a gente entra em contato com os outros departamentos, como fazer análise de roteiro, visita técnica, análise técnica, decupagem, entender shot list, ordem do dia, né? Aquelas coisas de relação no set de filmagem, né? Aquelas técnicas avançadas que eu falei para vocês, que não é avançadas, mas enfim. Basicamente é isso, gente, né? De forma bem resumida, é falar um pouco, preparar, de fato, vocês com todas as informações, né, que são necessárias para você falar assim, beleza, eu entendo o que é ser técnico de som direto e estou preparado para entrar num set de filmagem e saber o que está acontecendo e conseguir fazer um bom trabalho. Então, basicamente, esse curso envolve isso, né? A gente entender o processo de cabo a rabo, da pré-produção à produção, né? A entrega do nosso material e acabou, né? Então, desde a parte mais humana, né, de relação com as pessoas, até a parte técnica e a parte ética também, que envolve algumas relações, por exemplo, de técnico de som direto, microfonista com ator, e de relações éticas com a produção, né, de entender o que é o limite de cada departamento, né, no sentido de manter a sua saúde e a integridade de todo mundo da equipe de uma forma saudável. Mas digam aí, pergunte aí o que vocês acham que... bom, enfim, falem aí o que vocês quiserem falar. Fala aí, fala aí. Tem alguma coisa para dizer, Felipe? Leonan? Bom, o que eu tenho para dizer é que eu fiquei muito interessado em fazer mesmo o curso, porque assim, tem várias questões que eu encontro no dia a dia do set que às vezes eu não sei resolver. E assim, eu estou no começo da minha carreira, então eu pego sets menores que às vezes também não tem outra pessoa ali para entender também como é que resolve. E aí vi vários tópicos aqui que você passou que eu falei, isso aqui eu preciso melhorar no meu trabalho, isso aqui eu não sei nada, tenho que aprender, sabe? Então fiquei bem interessado mesmo, assim, de aprofundar, assim, com esse curso. Massa, legal. Fico feliz aí que você seja interessado. Bom, geralmente é isso, assim, a dinâmica do curso é um pouco essa, assim, né? Eu tenho os materiais, né, certinhos que eu acho essenciais de passar, mas eu dou uma abertura muito grande para dúvidas específicas, né? Porque é isso, né? Acaba que cada produção é uma produção, né? Sempre tem umas demandas diferentes. Então, assim, é super legal você trazer uma experiência sua, né? Que às vezes vai servir para outras pessoas, mas que não está coberta ali necessariamente, né? E geralmente eu monto um grupo de WhatsApp que geralmente dura para sempre, né? Eu já tenho vários grupos de WhatsApp que eu continuo conversando com o pessoal o tempo todo, né? Que é também um lugar para tirar outras dúvidas, a gente acaba virando amigos, às vezes começa a trabalhar junto, como já foi o caso
de várias pessoas que fizeram curso e assim, eu gosto de ser uma pessoa disponível, né? Então também às vezes não dá para falar tudo, né, no curso durante o encontro, mas assim, né, a partir desse grupo e do meu contato direto também a gente vai conseguindo, acho que satisfazer as demandas de todo mundo, né, e tudo mais, né? É sempre um prazer conhecer alguém que se importa com som, né? E geralmente sempre acrescenta, sempre uma comunidade aí boa para crescer, para todo mundo ficar unido e tudo mais. E aí, Leonan, Cara, basicamente as palavras do Felipe são as minhas, cara. É, tipo, é bem isso, assim. Eu faço, já trabalhei com o João e contigo, né, fazendo assistência para vocês, e eu peguei assim, não que eu esteja bom, né, mas eu peguei umas experiências legais, assim, e quando eu tô na BC gravando, a responsabilidade maior do set ali no som fica na minha mão, cara. E muitas vezes eu não me sinto assim, cara, não tô pronto ainda para isso, é uma tensão enorme. Eu fico ali, cara, se eu fizer alguma merda aqui, vai cair em cima de mim. Muitas vezes eu faço alguma merda, acontece alguma coisa. E assim, claro, né, repetição e a prática a gente vai melhorando. Então, para mim aqui, cara, esse curso aqui vai ser de ouro, entendeu? Porque assim, por mais que quando a gente trabalha junto, a gente pega muita experiência, mas a gente não tem aquele tempo de sentar ali e ficar, sabe, com teorias e teorias, conversando muito assim. Eu acho que ter esse uhum. tempo aqui para parar e sentar e desenvolver essas coisas, tirar essas dúvidas. Porque só nessa tua abertura aí, muitas coisas que tu falou agora, já tô cheio de dúvida aqui que eu vou tirar com o tempo, entendeu? E é Ah, mas é isso. legal. Ah, bem massa. Não. É... Ah, e é isso. Ah, e Felipe, o pessoal geralmente que faz o curso, né, gravando som audiovisual, eles são convidados, caso queiram, a participar das produções trimestrais da ABC. Não sei se você está por dentro disso. Não sei se você se informou um pouco sobre isso. Não, não conheço essa parte. Então, trimestralmente eles rodam 4 curtas, se eu não me engano, 4 ou 5 curtas, que é basicamente, 4, no outro foram 5. são 4, né? Não, nesse tá sendo 4, no outro foi 5. Eu não sei se tem algum padrão, mas é mais ou menos isso aí. São 4, né, geralmente. Mas o que é? Eles são convidados, né? Não é uma coisa que é prometida a ninguém, né, e tudo mais. Mas, assim, geralmente quem demonstra interesse é isso. Assim, o que acontece? Lá tem curso de todas as áreas, né? De roteiro, de direção, de operação de câmera, de iluminação, enfim, de tudo. Né? Então, desses cursos, né, os instrutores escolhem, né, alguns dos alunos, esses alunos vão produzir, né? Então, no curso de roteiro, vão selecionar lá 4 roteiros, né? Do curso de direção, vão selecionar 4 diretores ou 8 diretores, assim vai, né? E com isso, eles realizam curta, né, supervisionado pelos instrutores lá na BC. Então, vai estar lá o instrutor de direção, instrutor de câmera e tudo mais, né, com toda a estrutura da ABC, e é realizado esses curtas-metragens, né, que daí vai ter uma equipe completa, como é uma simulação de um set para valer mesmo, assim, com tudo rodando, né? Então, daí se você tiver interesse, né, fazendo o curso, né, você também é convidado para ir lá, para exercer a função de técnico de som direto, de microfonista, e tudo mais, né? Por exemplo, no semestre passado, o Leonan foi lá, porque estava precisando de gente, e daí ele. Semestre não, trimestre passado, né? Foi lá. Tá Nesse agora, também. nesse também, né? Tá indo lá. Naquele Então, lá foram 5 e agora são 4. Já gravamos 2, tem mais 2. Tá ideia. por sábados agora. Então maravilha. Daí, fazendo o curso e você tendo interesse, dá para ir se juntar lá. Também é um lugar legal de fazer um portfólio. E as produções são bem legais, é uma super escola, né, Você vê, é um set profissional, basicamente, né? Então, é uma super oportunidade também. Maravilha, Bem mas interessante. Isso faz a conexão bem legal com muitas pessoas, cara. Vem pessoas de outros estados também para gravar, que faz o curso online e vem gravar com você. E é bem legal. E foi engraçado que o Renan falou que a continuista pode ser muito
nosso aliado, e geralmente nos sets comigo ali na BC, o continuista é meu aliado mesmo. Isso é uma parada bem engraçada mesmo. E... Legal, gente. Gostei. Ah, massa. Legal aí que você veio pro encontro. E o Rafael, eu não sei se ele conseguiu se desocupar, mas enfim, se quiser falar aí, pode falar. E... E, João, você vai lá na BC esses dias, João? Eu tenho ido lá encontrar o Leonan, ele tá lá fazendo os curtas. E eu vou lá sempre conversar com ele, trocar uma ideia, ver se ele tá precisando de alguma ajuda. Quero ver se eu tiro um dia para fazer com ele um curta. E se eu consigo me ajeitar para ir lá ficar com ele, fazer uma diária com ele. Ah, legal. Não, massa. Geralmente só aparece no final para me dar esporro. Mas beleza, gente. Eu acho que eu vou encerrando aqui, né? E daí, Felipe, se você quiser entrar em contato comigo, se tiver mais dúvida também, né? Não sei se você está vendo, tem meu Instagram, pode mandar mensagem por lá, né? @RenanChaves_som, pode falar comigo. E daí é isso, espero que você tope aí mesmo, que a gente já se encontre aí no dia 12 aí, para começar o curso. Maravilha, gente. Obrigado aí pela troca, pela apresentação. Prazerzão conhecer vocês, viu? Beleza, um prazer, Venha fazer o Felipe. curso sem medo de ser feliz. Olha o marketing já. É. Beleza, gente. Muito Se prazer em junte o vê-los. Leonan lá na captação de áudio dos curtas. Vem Vai ser ter muito maluco a te também. Bora. acrescentar, você exercitar o que você aprender aí com um grande